Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos tratar de uma questão que muita gente tem dúvida, a condenação eterna. Dúvida, curiosidade, todo mundo quer saber como vai ser o inferno. Ninguém quer ir para lá, mas querem saber como é que é. Tá, ok. A curiosidade faz parte da humanidade, né, de ser humano. Jesus falou muito sobre o que nós chamamos de inferno, né? O destino final dos que não forem salvos pela graça de Deus. Aqueles que rejeitarem o Evangelho, que rejeitarem a obra salvífica de Cristo, vão perecer no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Até aí, nenhuma dúvida, nem discordância. O problema é quando nós indagamos sobre a duração dessa condenação. Para alguns irmãos e irmãs, a condenação eterna não seria nem sequer justa. Se eu vivi durante 80 anos pecando e me rebelando contra Deus, que eu sofra 80 anos no lago que arde com fogo e enxofre, tá certo? Uma coisa compensa a outra. Mas por que eu tenho que passar a eternidade toda lá, se eu só, entre aspas, só pequei durante 80 anos? Essa é uma das ideias, existem outras. Eu não conheço muito bem a doutrina do aniquilacionismo, que fala, e você vai saber depois os maiores detalhes, que os ímpios, os não salvos, irão ser aniquilados a partir de um determinado momento. Mas o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 25, lá pelo versículo 46, menciona a salvação eterna dos justos e a condenação eterna dos perdidos. Por que o lago que arde com fogo e enxofre não será eterno para os perdidos, mas a Nova Jerusalém será eterna para os salvos? Dá para entender o aniquilacionismo à luz daquilo que Jesus falou? Exatamente essa é a indagação do programa de hoje. E por isso está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, com presente para você, como toda noite. E como toda noite eu digo, vote na enquete todos os dias. Passa lá pelo site qualquer hora do dia, vote na enquete, você estará sempre inscrito ou inscrita para os sorteios que fazemos aqui. O sorteio vai ser no final dessa edição. Hoje temos uma estreia no programa Vejam Só. Pelo menos eu não me lembro de ter visto o pastor Vânios Dias antes de hoje. Hoje o senhor está estreando, né, pastor? Exatamente. Pastor Vânios Dias é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Paz e graça, pastor Vânios. Tudo bem com o senhor? Amém, reverendo. Graça e paz com todos. Tudo bem, graças a Deus. Onde fica a igreja aqui, irmão pastoreio? Eu trabalho, na verdade, numa escola. Eu sou capelão escolar. E nós temos ali a escola da Escola Alvorada Plus, que fica na região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. E ali nós temos também um plantio de igreja, onde nós trabalhamos com um perfil diferenciado do Espaço Novo Tempo, que é trabalhando com os nossos telespectadores da TV Novo Tempo. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu agradeço. Do outro lado, volta ao programa o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção. E ele viaja de Bragança Paulista para estar conosco aqui em São Paulo. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos Samuel. Paz e graça. Paz e graça, pastor Heber. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder estar nesse programa, que sabemos que tem uma audiência expressiva, principalmente para compartilharmos aquilo que a Bíblia diz, que é tão importante as pessoas terem respostas às dúvidas como as do programa de hoje. Onde fica a Igreja Redenção em Bragança? A Igreja Batista Redenção em Bragança fica na Avenida José Gomes da Rocha Leal, número 442, no centro de Bragança. Então é muito fácil, fica perto do cartório, ali na Avenida José Gomes da Rocha Leal. Se você mora na região, mora em Bragança, venha nos visitar. Vai ser um prazer recebê-lo e poder compartilhar a palavra de Deus com eles também. Muito obrigado por ter viajado, né? Deus abençoe. Aliás, depois eu tenho que falar em viagem, tem que mandar um ósculo santo aí para o pessoal de Américo Brasiliense, onde eu estive no sábado. Mas já eu falo disso. A gente vai primeiro ver a matéria do Zeca, apresentando o tema que vamos discutir hoje. As questões envolvendo o pós-morte são sempre muito intrigantes e trazem muitas polêmicas, já que dentro da teologia,
da filosofia ou ainda nas mais variadas crenças populares, não conseguimos encontrar uma resposta definitiva ou conclusiva sobre o tema. Provavelmente você deve pensar, não existe resposta porque não procuram na Bíblia, já que a Bíblia tem a resposta para todas as nossas perguntas. E além disso, é uma resposta definitiva. Bom, eu concordo. Ela, a Bíblia, é com certeza a nossa infalível regra de fé e prática. Só que usando a Bíblia e falando sobre o destino daqueles que não serão salvos, nós temos duas doutrinas diferentes. Uma sobre o inferno, mais tradicional, e outra sobre o aniquilacionismo. A ideia mais comum é que cada pessoa será julgada e herdará ou a vida eterna ou a condenação eterna. O inferno é um lugar de punição consciente e interminável em decorrência do pecado. Essa punição é interpretada, ora como um tormento físico, ora de modo metafórico, como um estado do ser, um sofrimento espiritual, uma separação em relação a Deus. Uma vez no inferno, a pessoa não tem mais como escapar. Algumas correntes enfatizam a soberania de Deus na punição daqueles a quem ele escolhe punir, ao passo que outras linhas ressaltam a liberdade da escolha humana. Já o aniquilacionismo é a crença de que os incrédulos não irão viver uma eternidade de sofrimento no inferno, mas serão extinguidos após a morte. Porém, como fica essa doutrina do aniquilacionismo à luz do texto de Mateus 25:46? Vamos ler o versículo para darmos então sequência em nosso estudo. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Alguns itens são interessantes de observarmos com relação ao aniquilacionismo. Um importante detalhe é o significado do lago de fogo. Obviamente, se um ser humano for lançado em um lago de lava, ele será instantaneamente consumido. Por isso, o entendimento de que as pessoas serão aniquiladas. Outra frequente objeção à eternidade do inferno, feita pelos aniquilacionistas, é que não seria injusto se Deus punisse os incrédulos no inferno pela eternidade por causa de uma quantidade finita de pecado. Como seria justo se Deus punisse durante a eternidade uma pessoa que viveu em pecado por exemplo, 70 anos? Os aniquilacionistas também questionam a palavra grega, que é traduzida como eterno, que na verdade não significa eterno por definição. Ela se refere especificamente a um período de tempo. Os argumentos podem ser muito lógicos. Com certeza, estamos pensando sobre essas questões. Porém, ao voltarmos os nossos olhos para a Bíblia e lermos o texto do Evangelho segundo Mateus, como fica a questão do aniquilacionismo? A resposta você confere agora, no debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. Segunda-feira gravamos o programa e eu não me lembrei de mandar uma saudação especial para o pastor Fernando Galli e sua esposa, a irmã Roberta, que eu conheci. O Fernando Galli frequenta aqui o programa, né? Ele é um apologeta. E a esposa eu não conhecia, a irmã Roberta. Conheci lá em Américo Brasiliense, uma viagem cansativa, porque eu fui e voltei no mesmo dia, né? 600 e poucos quilômetros, não é mole não. Mas eu conheci alguns irmãos que estavam lá num concílio que nós fizemos e o irmão Fernando foi ordenado pastor como resultado desse concílio. Então, um ósculo santo aí para o pastor Fernando Galli e a igreja que ele está pastoreando, a igreja cristã, não, a igreja bíblica Castelo Forte. Igreja Bíblica Castelo Forte. Vamos lá. Pastor Vânios Dias, ministro da Igreja Adventista, uma boa estreia para o irmão. Como é que o senhor responde à pergunta tema? Ou antes, vamos pedir para o irmão explicar para nós o que é o aniquilacionismo. Depois a gente vê o resto. Ok. O aniquilacionismo, né? Nós acreditamos que após o juízo, os pecadores eles não ficarão sofrendo eternamente, como algumas correntes interpretam.
O que nós entendemos então é que Deus dará fim ao pecado e, dando fim ao pecado, Ele dará fim também aos pecadores, porque não tem como existir pecadores e pecado. Tem que acabar com o pecado e assim acabar também com os pecadores. Então nós acreditamos na aniquilação total de pecado e pecadores. Muito obrigado, pastor. Do outro lado, nós temos o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção, que acredita que o inferno vai ser eterno. Eu acredito, na verdade, só faço uma correção. Muitas vezes as pessoas se confundem a respeito de inferno e lago de fogo. O lago de fogo, sim, é algo eterno, perene. O inferno, na concepção que eu tenho, é um lugar temporário hoje de sofrimento espiritual, até que Deus julgue definitivamente os pecadores, aqueles que morreram sem Cristo. Então, nós não entendemos, à luz da Escritura, que exista a possibilidade de que as pessoas que morreram sem Cristo após a morte sejam extintas, deixem de existir. Porque a Bíblia é muito clara em textos ao mostrar que isso não vai acontecer. E se nós caminharmos em outra direção, por mais que isso tranquilize o coração das pessoas, e eu até entendo isso, muitas pessoas, se eu pudesse optar, eu até gostaria que fosse desse jeito, porque parece muito mais dócil, não é? A ameaça de um juízo dessa forma. Mas quando a Bíblia diz que o tormento é eterno e perene, isso visa amedrontar as pessoas, para que elas realmente reflitam que isso é real. Não dá para assustar as pessoas com algo que simplesmente, quando terminar, o que acontece com o cachorro vai acontecer com você. Não há como ameaçar alguém assim. Daqui a pouquinho a gente vai abordar a questão de Mateus 25, 46. Só queria marcar as posições aqui, mas antes você também tem que se posicionar. Vamos lá. No vejamsó.com.br nós temos uma pergunta para você responder. Existe um inferno de tormento eterno? Primeira resposta, sim, pois isso é bíblico. Segunda resposta, não, pois fora da vida de Deus tudo se acaba. Terceira resposta, não, pois seria injusto padecer eternamente quando se pecou apenas por décadas. Última resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete estará inscrito ou inscrita para o sorteio da Agrade, que vai ser um livro de escatologia da faculdade, na verdade, do Centro Educacional e Teológico FAB. Está aqui, ó. O livro de escatologia, já que o assunto de hoje tem a ver com a própria escatologia. Se você se interessa por escatologia e não ganhar o livro, você pode se informar sobre os cursos de escatologia da Academia Teológica da Graça de Deus, Agrade. Tem curso específico de escatologia, né? Tem muita gente que só quer saber isso, né? Enfim, pega o telefone, não adianta ligar agora, não tem ninguém lá. Você vai ligar amanhã no horário comercial, 0 operadora 11 3115 0819, 0 operadora 11 3115 0819, se informa sobre as filiais da Grade, no Brasil inteiro tem, onde você começa falando assim, olha, eu queria saber o seguinte, eu moro em tal lugar, tem a Grade perto de mim? A moça vai te dizer na hora. Que cursos tem lá, além do curso bíblico? O curso bíblico tem todas as filiais. Algumas filiais têm outros cursos. Tem o curso de escatologia, de análise bíblica, tem o curso teológico, tem o curso de história do cristianismo, tem o curso de canto, de música, de gestão eclesiástica, tem curso que não acaba mais lá, tá? Até de formação de brigadas de primeiros socorros para as grandes igrejas tem. Você se informa lá. Capelania, evangelismo, curso para obreiros, é uma bênção. 3115-0819 em São Paulo, então não esqueça do 0 operadora 11 no horário comercial. Combinado? E, já que você nos acompanha, voltou a funcionar o nosso blog, né? webercocarelli.blogspot.com.br. Toda semana, você vai ter lá um sermão, inclusive com ilustrações visuais muito bem escolhidas, tem um texto que explica o ponto focal do sermão e você vai ouvir aquilo que eu prego lá na minha igreja. Se você não gosta de ficar ouvindo, o sermão tem 30 minutos. Você pode
ler ou assistir os vídeos que eu também posto. Não é o mesmo assunto, são assuntos variados, né? Em que a gente comenta lá em 3 ou 4 minutos alguma coisa. Por exemplo, a decisão do juiz que reverteu a proibição para os psicólogos atenderem os gays que quisessem atendimento para eventualmente reverter a sua sexualidade, né? O juiz autorizou que o psicólogo possa fazer isso. Eles estavam proibidos, os psicólogos estavam proibidos de fazer isso. E deu um bafafá danado, todo mundo só fala nisso, a imprensa massacra essa decisão e tal. E eu comento essa postura da imprensa, questionando algumas coisas, e eu gostaria que você lá conferisse. 3 minutinhos, eu expresso lá a minha opinião. E eu peço que você divulgue o trabalho, né? ebercocarelli.blogspot.com.br. Era bastante frequentado, ficou 1 ano e meio parado e agora que está voltando, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já já com Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Esse é o momento mais legal do programa, não é? Você aparece nele, então é o momento mais legal. Como assim? Você não fez a foto ainda? Ah, meu irmão, minha irmã, não perca tempo. A promoção Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, continua. E agora, no Natal, em dezembro, nós vamos fazer um sorteio bem legal. E eu vou te mostrar só um dos presentes, tá? Só um. Pode mostrar aí, Angélica. Vamos lá. Olha só, a coleção completa dos escritos de A.W. Tozer, em edições riquíssimas, muito bem feitas. Eu tenho os livros do Tozer, são profundamente edificantes, são maravilhosos. Essa é uma oferta do Shopping do Povo para você. Presentaço de Natal, a coleção completa do A.W. Tozer. Ele é um dos pregadores mais eloquentes da metade do século XX. Produziu uma noção de espiritualidade bastante. O engraçado que os livros dele foram escritos nos anos 60 do século passado, mas parece que foram escritos semana passada. Impressionante como eles são atuais, né? Eu fico assim, não é possível. Será que fizeram uma revisão? Será que alguém editou os livros do Tozer mudando alguma coisa? Porque é incrível como os textos, as meditações, as reflexões que ele faz são atuais. Ele que é um dos chamados, né, de puritanos e tal. Muito importante o trabalho do Tozer e esse é um dos presentes que a gente vai sortear aqui. Como é que você faz para ganhar? Pega a fotografia de quem assiste ao programa com você e posta no facebook.com/programa Vejam Só. facebook.com/programa Vejam Só. Põe o nome de quem aparece na fotografia, a cidade e o estado, tá bom? É isso que você tem que fazer para concorrer ao sorteio que nós vamos fazer em dezembro agora, com outros presentes também. Tá aí, ó. Vamos lá, vamos ver as fotos? A primeira fotografia de hoje vem lá de Simões Filho, na Bahia. É o pastor José Carlos. E quem fez a foto do pastor foi a esposa Vera Lúcia Matos. Eles moram em Simões Filho, na Bahia. Valeu! Deus abençoe, pastor. Um ósculo santo para o senhor e para a sua igreja. A segunda fotografia vem de Porto Velho, em Rondônia. Meiele Ribeiro. Quem bateu a foto foi o marido, o Auricelmo. Olha só que moça bonita. A Meiele, que é casada com o Auricelmo Cristiano Souza. Ele que bateu a foto para Meiele Ribeiro. Eles moram lá em Porto Velho, em Rondônia, casal simpaticíssimo, com certeza. Deus abençoe vocês. Terceira fotografia vem de Araçariguama, aqui em São Paulo, onde fica o Vale da Bênção, né? A Roseneide e o Natanael assistindo ao Vejam Só. Natanael não tem idade não, mas a Roseneide segura as pontas, né, Rose? Um ósculo santo para vocês. Wilton Rocha mora em Salvador, Bahia. Tá aí, ó, Wilton.
Um ósculo santo para você, Deus abençoe, viu? Um dia eu vou conhecer essa terra maravilhosa. A gente tem uma audiência grande na Bahia, até hoje não fui até lá. E a última foto de hoje vem de Nova Odessa, aqui no interior de São Paulo, cidade ao lado de Limeira. Pastor Haroldo Andrade. Pastor Haroldo Andrade, de Nova Odessa, Deus abençoe. Eu estive em Nova Odessa, alguns meses atrás, no horto que Nova Odessa mantém, um premiadíssimo horto. Se não me engano, é o segundo horto mais importante da América do Sul. Fica em Nova Odessa. E é realmente maravilhoso. Vale a visita, paga ingresso para entrar, não lembro quanto, não é caro, mas é realmente um lugar fantástico. E um ósculo santo para o pastor Haroldo e para o povo de Nova Odessa. Vamos voltar agora a falar do aniquilacionismo. Nós temos aqui o pastor Vânios Dias, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, o senhor mencionou que a doutrina do aniquilacionismo implica na não condenação eterna, né? O pecador, o não salvo, não ficará eternamente sofrendo. Como é que o senhor entende isso à luz do que Jesus falou em Mateus 25:46? Muito bem, eu entendo do mesmo jeito que eu sempre entendi. A questão é a seguinte, nós entendemos que o que é eterno ali não é a punição em si, mas os efeitos dessa punição. Nós temos que imaginar que não faz muito sentido alguém ficar queimando ou sofrendo, seja como for, eternamente, porque se for desta forma, não há maneira de nós vermos o mal acabar. O mal não acaba. A pessoa continua lá queimando ou sofrendo, seja como for. Como é que fica a história, então, de que o mal não se levantará uma segunda vez? Essa é uma questão muito importante para nós. Se o mal não vai se levantar, não vai existir, então é improvável que alguém ou alguma pessoa continue ali sofrendo eternamente por conta disso. Muito obrigado, irmão. Pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção, viajou de Bragança Paulista para estar conosco hoje. Como é que o senhor entende isso, pastor? Entendo totalmente o oposto do pastor Vânios. Quando a Bíblia fala de juízo eterno e que as pessoas vão sofrer eternamente, a primeira coisa que as pessoas pensam é o que foi na chamada lá. É injusto pensar alguém que pecou durante 70, no máximo 80 anos, agora vai passar bilhões de anos queimando no inferno. Mas é preciso fazer uma correção nessa forma de pensar, porque não é correta. Vamos supor hoje um assaltante. O que eu quero dizer é assim, a condenação não é proporcional ao tempo que o crime foi praticado. Se eu saísse para a rua agora e pegasse uma arma e colocasse na cabeça de uma pessoa e puxasse o gatilho, quanto tempo demorou para eu praticar esse ilícito? 30 segundos, 10 segundos. Eu vou ficar preso 10 segundos? Será proporcional? Óbvio que não. Então, como é aplicada a pena? É proporcional à gravidade da ofensa que foi. Então, se eu atentei contra a vida, nos países sérios, eu ficaria preso toda a vida. Ou eu pagaria com a minha própria vida. Então, veja, se eu faço uma ofensa, porque o pecado é uma ofensa contra Deus, se eu pequei contra Deus e Deus é eterno, eu tenho que pagar eternamente. É simples assim. Então, eu não vou pagar pelo tempo que eu pratiquei o pecado, mas pela gravidade contra a pessoa que foi ofendida. Contra essa pessoa, se eu ofendo a vida, eu pago com a vida, que é mortal. Se eu ofendo o eterno, eu pago eternamente. Agora, por quê? Isso acontece. E como isso acontece? Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo fala que um é o corpo hoje mortal e o outro será o corpo da imortalidade. E nós seremos um corpo que não pode se corromper. Por que Deus daria um corpo incorruptível para alguém que vai entrar em juízo se ele vai ser destruído? É o contrário, não deveria existir ressurreição no caso dos ímpios. Porque ressurreição implica em voltar a existir. A alma hoje do ímpio que morre vai para o inferno e fica sofrendo espiritualmente lá. Consciente, sabendo por que está lá, o que está acontecendo. Costumo dizer que o ímpio, quando morre, ele se torna crente. Que ele chega do outro lado da vida e olha e fala, olha, Deus existe, a Bíblia estava certa. E aí, nós vemos até na parábola de Rico e Lázaro, a pessoa chega até a interceder em favor dos parentes. Há uma lembrança, uma consciência toda lá. Então, na ressurreição dos ímpios,
Eles recebem um corpo incorruptível para serem lançados no lago de fogo. Para quê? Para que possam, de maneira perene, sofrer. Porque a ofensa foi contra alguém que é perene. Então, essa é a necessidade, essa é a resposta para aquilo que a Bíblia fala de uma condenação eterna. Eu preciso de um corpo incorruptível para poder ser disciplinado incorruptivelmente, ou por toda a eternidade. Eu não posso sofrer hoje, por exemplo, uma pessoa que morre sem Cristo, sofrer momentaneamente no inferno de forma espiritual, porque ela não pecou nessa vida só com o espírito, ela usou o corpo. Foi um veículo pelo qual ela também pecou. Então Deus pune os dois, porque o ser humano, a alma vivente, ele é constituído de uma parte física e de uma parte imaterial. Não é justo, aí sim, Deus punir apenas a parte imaterial, sendo que no pecar, na ofensa contra ele, foi usado o corpo e o ser humano como um todo. Por isso a Bíblia ela aponta isso, mesmo que isso venha a produzir na vida do leitor ou das pessoas que têm o primeiro contato com essa mensagem um senso de rigor excessivo. Mas não faz sentido o Senhor Jesus falar assim, por exemplo, em Mateus capítulo 11, naquele dia haverá maior rigor para essas pessoas. Como vai ter maior rigor se eles simplesmente vão deixar de existir? Não faz sentido nenhum. Só pode ter mais rigor se após o término dessa vida, realmente essas pessoas forem sofrer perenemente num grau mais acentuado do que aqueles que não tiveram acesso à mensagem do Evangelho. Então, a Bíblia é muito clara nesse sentido. Então, pastor Vânios, como é que o senhor encara essas ponderações todas? Ok. Eu acho que a questão toda reside num ponto fundamental, que é a origem do ser humano. Como o ser humano foi formado, a essência do ser humano e do que o ser humano é constituído. A Bíblia apresenta em Gênesis o homem sendo criado do pó da terra e Deus soprando nele o fôlego de vida e ele passando a ser alma vivente e não ter alma vivente. Então, o homem, ele não tem alma segundo a Bíblia, ele é alma. A palavra alma na Bíblia, ela aponta para, tanto no sentido, até vamos colocar no sentido grego dela, né? Porque todo esse entendimento de tormento eterno, ele é mais, vou usar assim, ancorado no Novo Testamento. E no Novo Testamento, a palavra grega para alma é psique, e tem a ver, então, com o sentido, com a existência da pessoa. Então, é difícil você imaginar, biblicamente, que o ser humano, ele tenha uma alma eterna. E toda discussão em torno do castigo eterno, ela só existe porque se acredita que a alma é eterna. Se a alma é eterna, então ela tem que ficar lá sofrendo para sempre. Mas esse não é o ensinamento bíblico. A Bíblia apresenta o homem sendo uma unidade, corpo, alma e espírito, ok? E quando isso se desfaz tudo. E quando a Bíblia fala de corpo, alma e espírito, lembra lá do texto de Tessalonicenses, aí nós temos 3 palavras importantes, 3 palavras gregas, carregadas de muito significado, né? A palavra psique, a palavra soma e a outra palavra, eu esqueci agora qual é. Não. Psique, que é a mente, soma, que é o corpo, e tem a terceira palavra agora que eu não estou lembrando qual que é, que envolve a questão também... Pneuma, exatamente, muito obrigado. Pneuma, que envolve também a questão da respiração. Então, veja, ali não está falando de partes coexistentes, que uma existe independente da outra. Ali está falando de 3 esferas do ser humano, 3 esferas. E quando o ser humano deixa de existir, essas 3 esferas também, elas acabam automaticamente. Porque... no meu entendimento, olhando para a Bíblia, imaginar o seguinte, Deus criou o homem, ok, o homem pecou, viveu uma vida digna e foi para o céu. Vamos imaginar o caso de Lázaro, por exemplo, a Bíblia apresenta o caso de Lázaro que foi ressuscitado. E Lázaro no céu, depois de 4 dias, Jesus resolve ressuscitá-lo e dizer, você está aí no céu feliz, está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas agora você vem para cá porque a sua família está sofrendo e eu preciso ressuscitar você para acalmá-los. Mas espera aí, Senhor, eu estou aqui tão bem. Está tudo tão tranquilo aqui, estou até num curso de harpa aqui, estou aprendendo a tocar harpa aqui com os anjos, como é que fica? Aí ele volta. Então, fica um pouco desconexo. E a questão da Bíblia fazer sentido, ela é muito importante, porque senão a mensagem começa a perder sentido. Como é que alguém vai para o céu, está lá feliz e volta, segundo o entendimento? Outra coisa, se Deus vai, de fato, ficar com almas lá no céu, pessoas no céu, viva, ou até mesmo no inferno, o Satanás está com algumas lá no inferno, como né, alguns interpretam. Para que ressurreição? Não faz sentido ressuscitar. Não fazia o menor sentido ressuscitar. Então, à luz dessa compreensão de que como o homem foi formado e de o que acontece com o homem após a morte e a ressurreição, a questão do fogo eterno, ele perde um pouco o significado. Ou melhor, perde muito o seu significado. O fato é que quando a Bíblia
aponta no caso de Lázaro, a Bíblia não diz onde ele estava. Então, não existe essa inferência de que o local. A Bíblia, ela se silencia. No tempo em que ele esteve morto, a Bíblia não fala, ela não aponta, ok? O que eu quero mostrar é da seguinte forma. Há uma razão, sim, para a ressurreição. A ressurreição, ela é necessária para o sofrimento eterno. Essa é o que a Bíblia aponta no caso dos ímpios. Por quê? Porque hoje eles estão sofrendo, como eu falei, de forma espiritual, mas eles também usaram o corpo para pecar. Quando o pastor menciona que assim que o corpo termina a existência, se desfaz tudo, isso não encontra sustentabilidade bíblica. Nós vemos diversas passagens em que a alma existe além do seu corpo. O próprio Jesus fala o seguinte: não temam aqueles que podem destruir o corpo, mas não podem destruir a alma. O quê? Porque o que ele está dizendo? A pessoa é capaz de destruir seu corpo, mas a alma não, porque a alma continua vivendo depois dele. Então, mas temam aquele que pode destruir, fazer perecer, num lugar de tormento perene, os dois. Sim, pastor. Ele, é isso que ele está dizendo. E outra, nós vemos no livro de Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, ele fala assim: então vi a alma daqueles que haviam sido mortos, e eles estavam falando com Deus. Eles estavam plenamente conscientes, eles não estavam com o corpo, estavam vivos. Então, a Bíblia não sustenta a ideia de que o ser humano deixa de existir com a passagem desse corpo. Quando o pastor mencionou a origem dele, é bem fato, é verdade. O homem, o ser humano, não é um corpo que recebeu uma alma, mas ele é uma alma que foi revestida com um corpo. Então, nós somos alma vivente, mas quando esse corpo termina, ele vai para o cemitério, ou ele é cremado, enfim, seja como for, mas a alma continua existindo. Mas, pastor, antes do pastor Vânio poder ponderar sobre isso, o telespectador e eu ficamos curiosos com o seguinte: então, se existem dimensões humanas que não morrem, o corpo morre, vai para o pó, mas as outras dimensões não, as dimensões espirituais, não materiais, não morrem, qual é a necessidade da ressurreição? A necessidade da ressurreição, a Bíblia fala que nós vamos ser revestidos de uma glória maior, porque o ser humano ele é feito por essas duas partes. Então, Deus irá restaurar o ser humano e dar a ele a vivência eterna com aquilo que ele formou, o corpo e a alma. Então, essa é a necessidade. Deus vai restaurar e levar para a eternidade tudo o que ele criou. Não apenas o fôlego de vida, mas ele deu um corpo. O próprio Senhor Jesus terá um corpo na eternidade, um corpo ressurreto, ele tem lá. Então, se eu vou ser semelhante, a Bíblia fala assim que Cristo é a primícia, ou seja, eu vou ser como ele. Então, é a necessidade de eu ser como meu Redentor, inclusive por toda a eternidade. Ele é o primeiro a receber esse corpo, então nós vamos receber. E mesmo se as pessoas falarem assim, eu não vejo sentido, as verdades bíblicas, elas não se tornam verdades quando elas passam a fazer sentido no meu intelecto. Há muitas coisas na Bíblia que eu olho e falo, Senhor, são difíceis para mim, mas eu creio porque o Senhor falou. O Senhor falou que os mortos vão ressuscitar em Apocalipse 20 e vão ser lançados no lago de fogo. O Senhor diz em Apocalipse capítulo 16 e capítulo 14 que o tormento dessas pessoas sobe pelos séculos dos séculos e fala assim, eles não têm descanso dia e noite. Eu não tenho autorização, nenhum ser humano tem autoridade de trocar a expressão. Sofrerão, o tormento deles subirá diante do Cordeiro pelos séculos dos séculos e não terão descanso dia e noite. Isso não se harmoniza com o niclacionismo. Seria uma mentira bíblica. Seria um prato cheio para alguém falar. Eu não posso sofrer dia e noite se a vida aqui termina. E se a pessoa é simplesmente extinta. Isso pode tranquilizar a emoção da pessoa, mas fundamento bíblico não tem, não. Pastor Vânio. Veja bem, nós precisamos entender que a Bíblia, quando ela é aberta, ali o livro de Gênesis, ele é talvez assim o pano, o background de tudo que vai acontecer no resto da Bíblia, está ali no livro de Gênesis. Então, a criação do homem está ali e tal. E tem uma expressão, tem uma frase que Deus diz para Adão, que eu acho que ela é a frase assim, que deve nortear todo o nosso pensamento com relação a essa questão de salvação e perdição. O dia que comer do fruto, certamente morrerás. Não diz que vai para o inferno, não disse que vai para o Hades, não diz que vai para a Geena, não diz que vai para lugar nenhum, diz que morrerás. Aí você vai para Romanos. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é o inferno. O salário do pecado não é a Geena. O salário do pecado não é o lago de fogo. O salário do pecado
é a morte. Baseado nesse entendimento, vou colocar assim como pano de fundo, eu tenho que fazer agora uma exegese correta de outras expressões que a Bíblia usa, porque senão eu vou pegar textos fora do contexto e vou dar para eles significados que eles não têm. Por exemplo, nós acabamos de dizer que a palavra alma, que é psique no Novo Testamento, ela tem um significado quase que restrito de intelecto. Então, como é que eu vou interpretar como alma fora do corpo, sendo que a Bíblia, no Antigo Testamento especificamente, que é o background do Novo Testamento, não é pano de fundo do Novo Testamento, não apresenta essa ideia de alma fora do corpo. Não apresenta. Então, Apocalipse 6 seria só o intelecto das pessoas? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso, não. Ali, porque a palavra para alma também no Antigo Testamento significa o quê? Vida. Então, viu pessoas vivas ali. O que João está dizendo, e João é judeu, como judeu, ele está dizendo o quê? Eu vi pessoas ali. Eu vi pessoas. Ele viu pessoas. Agora, vamos imaginar o seguinte, se realmente... Pessoas vivas? Vivas. Pessoas vivas. Sem o corpo? Não, pessoas. Ele viu pessoas. Ele viu pessoas. Com o corpo ou sem o corpo lá no céu? Pessoas. O que são pessoas? Não, pastor, pessoas são pessoas com corpo. Eu não entendi uma coisa. Se ele viu pessoas e as pessoas estavam lá debaixo do altar, então não faz sentido o clamor dessas pessoas. Essas pessoas estão clamando por vingança porque elas foram decapitadas. Então vamos lá. Então essas pessoas, elas não são simbólicas, talvez? Não, são literais. Deixa ele falar. Sim, são literais. Por que elas serão literais? Aí nós temos contradição na Bíblia. Explica. Então vamos lá. Ali o texto de Apocalipse está se referindo a vamos chamar assim, a um pedido de juízo que existe, de justiça por aqueles que foram mortos. E o sangue deles, o caso deles é como o sangue de Abel, que clama por justiça. Essa é o mesmo entendimento. Entendi. Então, só para explicar para o leigo, o que o pastor está dizendo é que no texto de Apocalipse 6, o João está usando uma figura de linguagem, um clamor por vingança em nome daqueles que pereceram, mas esse clamor não é feito pelos que morreram. Absolutamente, porque eles estão mortos. Tá. O texto... Deixa eu só concluir mais uma coisinha. Sim, à vontade. E aí, com base nisso, nós vamos imaginar o seguinte, o pastor disse, né, que a necessidade da ressurreição é porque nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus e tal. Mas olha só que interessante, o que é a nova terra, o que é a nova vida, o que é o novo céu, a nova terra? Não é a terra restaurada na sua plenitude como era no Éden? Não é esse o plano de Deus, restaurar a criação? Então, para que ele vai restaurar uma criação, mas primeiro vai me pôr no céu esperando como alma, para depois me trazer para a terra com o corpo? Tá. Isso perde bastante sentido. Vamos lá, pastor. O texto de Apocalipse, depois podemos voltar nesse comentário, também é interessante. Claro. O texto de Apocalipse, eles não estão intercedendo por outras pessoas. O texto é muito claro. Quando ele abriu, Apocalipse 6:9, quando ele abriu o quinto selo, via a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, testemunho que eles sustentavam. E clamavam eles em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor e santo e verdadeiro, não julgas e nem vinga o nosso sangue? Não é de outras pessoas que eles estão pedindo, não. Estão falando deles. E então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que iam ser igualmente mortos como eles. Então, é dito para eles, é um clamor que eles pessoalmente estão fazendo, fora do seu corpo, e o texto diz, haverão outros que vão chegar, eles vão ser mortos. Se eles vão ser mortos, o corpo vai ser morto. E ele fala, espera, porque eles também vão chegar aqui. Então, sim, a Bíblia não esconde, há vida espiritual fora desse corpo. O apóstolo Paulo diz em outros textos, eu estou dividido, Filipenses capítulo 1, e 2 Coríntios capítulo 5. Eu preferia partir e estar com Cristo. Quando ele fala partir e estar com Cristo, em 2 Coríntios fala, quando eu deixar esse tabernáculo, falando do seu corpo. E essa tenda, eu vou ser então revestido por um prédio não feito por mãos humanas. Ele está falando de corpo. E ele diz a existência espiritual fora desse corpo. Nós vemos isso na transfiguração, Moisés aparecendo havia sido morto e aparece ali espiritualmente. Nós vemos Elias aparecendo ali espiritualmente. Nós vemos as almas que eu mencionei aqui. Nós vemos a parábola de Rico e Lázaro. Eles estão vivos após a morte. O texto é bem claro. Morreu o rico e foi sepultado, o corpo foi para o cemitério. E o espírito? No inferno, em tormento, está clamando. Agora eu tenho uma dúvida então, pastor. Aí eu tenho uma dúvida. Ok, o seu raciocínio ele parece razoável, mas como é que eu vou harmonizar isso com Tessalonicenses, com Eclesiastes, quando é dito que
Os mortos não sabem coisa nenhuma e a sua memória jaz no esquecimento. Muito simples. E lá onde eles ficam não tem obra, não tem sentimento, não tem nada. Como é que fica isso? Isso é muito simples. Muito simples não, né? É complicado. Não, sim, eu vou procurar esclarecer então para o irmão, fica mais fácil para o pastor. Lá, ele está falando assim, a vida termina aqui. Ela termina aqui. Para onde o corpo vai, não há conhecimento. Você nunca vê um cadáver estudando, você não vê ele louvando, você não vê sabedoria, você não vê conhecimento. O mesmo autor de Eclesiastes diz assim, o pó volte à terra, aonde não há conhecimento. Mas o espírito volte a Deus. Será que o espírito volta a Deus e fica lá inerte, tem amnésia, não estuda, não conhece? Mas o espírito Jesus de falou, quem que volta? Só do de quem morreu. Mas só do salvo, do ímpio não volta? O ímpio também volta, porque ele vai mencionar o seguinte, o pó volte à terra, de qualquer um de nós somos pó, e o espírito volte a Deus. Alguns vão se encontrar com Deus para prestar contas e serem disciplinados e punidos. Outros vão se encontrar com Deus para receberem dele a bem-aventurança que foi prometida para ele da salvação. Simples Pastor, assim, com todo respeito. Isso é uma inferência puramente filosófica, porque isso não tem base bíblica que você está falando aí. Isso o que não tem base bíblica? De que é o corpo do salvo, o salvo vai, e aí o justo também vai, o ímpio também vai, e chega lá, eles são separados, um vai para o lugar, não, vai para o outro. O texto diz, o pó volte à terra. Nós somos pó. Sim. Só os salvos são pó? Não, todos são pó. São pó. Exatamente. Então, pó volte à terra. E o espírito volte a Deus, que o Deus. E agora, Deus deu o espírito para os salvos. E o que é o espírito? O espírito é a parte material que nós temos. E ele deu para o salvo e para o ímpio. Pastor, nós temos um erro, talvez eu vou falar, um erro grave de exegese. Porque quando nós vamos lá para o texto de Gênesis de novo, nós temos que recorrer a Gênesis sempre para entender esse negócio. O Gênesis aponta que Deus soprou no homem o Neshama, certo? O fôlego de vida. Esse fôlego de vida não é espírito, não é nada imaterial. Tanto é que quando Deus recolhe não isso... Não é material o fôlego de vida? Não é imaterial, não é algo assim, por exemplo, que... É material. É uma alma, é simplesmente a vida que Deus deu, é a vida. E ela é imaterial ou material? Ela é a vida. Não, a vida, ela é material, a vida, está aqui, a vida, a pessoa viva. Okay. Porque nós interpretamos alma como pessoa viva. Tem uma expressão americana, em inglês, nós usamos muito em português também, que é o tal do SOS. O que significa SOS, né? Save our soul. Salve nossas almas. Então, imagina um cara agora que escreve um SOS grandão numa praia onde está perdido lá e ele está preocupado em salvar a alma dele que está em algum lugar. Não, ele quer ser resgatado dali. Então, nós usamos a palavra alma com derivados, eu vou até usar a expressão aqui, muitos pressupostos que nós ouvimos na nossa infância, talvez, e crescemos com aquilo. E se a gente fizer um estudo muito mais, talvez, aprofundado, eu dou aulas de filosofia, nós vamos descobrir que essa questão de alma, ela não é bíblica, porque quem aprendeu, quem ensinou isso para nós, entre aspas, né, para nós, foi Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles que ensinaram isso para nós, porque o Novo Testamento não ensina isso. Então, isso não é um assunto bíblico, não me parece ser razoável. O Novo Testamento, então, não ensina sobre alma? Desse contexto, não consigo enxergar dessa maneira. Imaterial. Eu tenho que ir para o intervalo, na volta a gente vai esclarecer essa questão e voltar para a condenação. Vocês estão falando só de alma, se a alma morre ou não morre, esse é outro assunto. Nós temos que falar da condenação eterna à luz de Mateus 25. A gente volta já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Vamos lá. A gente tem que fechar essa questão. Pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção. O senhor precisa responder ao pastor Vânio Dias, da Igreja Adventista, que tem argumentado sobre o fato de, quando o Novo Testamento fala de alma, não se referir a esse ente espiritual eterno que a gente normalmente imagina. Depois que o senhor ponderar, e se houver mais alguma observação do pastor Vânio, a gente volta para o tema que é a condenação eterna. Ok. Assim, a Bíblia, sim, o Novo Testamento aponta, sim, a existência de vida imaterial além do seu corpo. Nós já temos aqui, eu não quero voltar ficarmos rodando em cima de um argumento cíclico aqui, porque eu já apontei textos em que pessoas aparecem sem o seu corpo vivo. A parábola de Rico e Lázaro é um exemplo muito claro, inegável. O rico morreu e foi sepultado, o corpo dele foi sepultado. E quando fala foi sepultado, ali fala até de uma cerimônia, um esquife, houve uma festividade lá para enterrar esse homem. Mas ele aparece lá, no inferno. O corpo dele não foi para o inferno. Quando fala de Lázaro, fala assim, morreu Lázaro e os anjos o levaram.
Então, nós temos na Bíblia a aparição, sim, de vida além do seu corpo aqui. Por quê? Porque Cristo é a primícia dos que dormem. E se essas pessoas estavam vivas, sem ainda ter experimentado a ressurreição, elas não poderiam estar nesse estado, desses textos que eu estou citando aqui, com o seu corpo. Então, a Bíblia é muito clara nisso, não tem como. Nós podemos tentar usar argumentos filosóficos, argumentos de certas correntes, mas no texto bíblico é muito claro. Podemos olhar vários textos aqui mostrando pessoas além do seu corpo em vida. Uma outra questão, quando o aniquilacionismo cita, por exemplo, que a pessoa morre e é destruída imediatamente, nós teríamos problemas com textos, por exemplo, como Elias vai ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. Ele morreu, ok? Ele não foi extinto depois da morte? Mas eu acho que o aniquilacionismo que o pastor Vânio está defendendo não é esse aniquilacionismo que se segue logo após a morte. Não, imediatamente não, é após o juízo. Eles serão ressuscitados. Ela fica onde ela sempre esteve quando ela nunca existiu. Aonde? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Porque então o corpo é pó, volta para o pó. E o espírito que é... Eu vou dar um exemplo aqui, só para o nosso telespectador entender essa questão do espírito, como o adventista entende, tá? Imaginemos um carro, né? E um motor do carro, quando você liga, ele tem a bateria ela não tem a função de fazer o carro ficar ligado o tempo inteiro, ela apenas dá o start para que o motor funcione. Então, nós entendemos o fôlego de vida que Deus soprou como esse start, essa centelha de vida que Deus colocou no homem, então, e possibilitou que o homem fosse uma pessoa com vida. A hora que o homem morre, que a vida acaba, então esse fôlego, essa vida que Deus deu, ele tirou, e isso não quer dizer que ele colocou no homem uma alma imaterial, uma energia, nada disso. Ele apenas tirou a vida, e essa vida que Deus deu, Deus tirou tanto do ímpio como do justo, e é isso que volta para Deus. E o corpo volta para o pó. Então, Martinho Lutero já falava isso, e outros também diziam, né, que o homem ele permanece no estado como de um sono. Só que inconsciente, ali ele não tem obra, não tem planejamento, não tem sonho, não tem plano, não tem nada. Agora, eu quero só concluir agora uma questão que o pastor colocou sobre a questão do rico e Lázaro, né? Esse é sempre o texto clássico usado para defender a questão é o mais usado, talvez vamos dizer assim, né, da vida após a morte. Só que nós temos que lembrar que, seguindo as regras sérias de hermenêutica, eu não posso usar uma parábola para poder validar uma doutrina, né? Porque vamos ter alguns problemas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O nosso telespectador, é claro, ele não é obrigado a saber disso, ele não sabe, ele não estudou, ele não frequentou a faculdade de teologia, mas nós que frequentamos temos que tomar cuidado na hora que a gente afirma algumas coisas, porque isso na cabeça de quem está ouvindo gera confusão. Na verdade, nós não temos base textual para afirmar que é uma parábola, já começa por aí, ok? Existe a possibilidade de ser uma história real. Se o seu irmão ler lá o texto em Lucas, vai perceber que não fala de parábola. Então, há uma inferência de que é uma parábola, mas pode ser perfeitamente uma história real. A maioria dos comentadores concorda que é parábola. Mas nós nos apoiamos em comentadores. O senhor não é obrigado a concordar com os melhores comentadores. Eu não estou falando de comentaristas aqui, porque nós temos que ficar no texto. O texto não diz que é uma parábola. Então, sim, eu posso ensinar ali, sim, como uma história. Se você quiser entender como uma parábola, tudo bem, respeito, isso não tem problema. Mas não pode dizer que eu estou inferindo ou criando doutrina de parábola, porque o texto em si não menciona que é uma parábola. Em outros lugares nós vemos. Então, lhe propôs uma parábola. Nesse texto aí, pode ler lá com atenção que não vai aparecer isso. Em relação à parte anterior, eu não entendi, basicamente não entendi nada, não sei se o telespectador entendeu. A pessoa morre e ela vai para o mesmo lugar que ela estava antes da existência, que é lugar nenhum. Isso daí para mim ficou... De existir, o que eu quis dizer que ele deixa de existir. Ele deixa de existir, depois ele volta a existir. Simplesmente isso. Então depois ele volta a existir. É voltar a existir. Ressurreição, o nome já diz, onde Lázaro esteve quando morreu? Na sepultura, certo? E depois que ele foi ressuscitado, ele saiu da sepultura. Então, Lázaro na morte não existiu. Agora, pastor, eu quero encerrar aqui a discussão de Rico e deixa Lázaro. Eu concluir, daí eu volto para você, porque senão eu vou perder o raciocínio lá. Se ele deixou de existir e depois volta a existir, então é como se Deus estivesse criando de novo. Porque se ele não existia e voltou a existir, não tem outra alternativa. Não. Ele foi extinto. Ele foi extinto. Se ele foi nihil.
reduzir a nada, anihilacionismo, reduzir a nada. Se ele foi reduzido a nada em algum momento, ele tem que ser criado de novo. Então nós vamos falar de uma nova criação que vai muito longe do que a Bíblia sequer menciona. Em outro fator também, essa ideia de que onde está Lázaro, onde estão os outros, estavam dormindo. A Bíblia não fala nada disso. Quando ela fala de descansou, repousou, ou usa o termo dormir, ele está fazendo simplesmente usando um eufemismo, é uma maneira branda de se referir a algo que aconteceu. Hoje nós vamos visitar alguém num hospital e a pessoa falece, é comum dizer, essa pessoa descansou, essa pessoa partiu. Seria um absurdo eu falar, essa pessoa partiu, e um parente falar, se ela partiu, onde ela está? Eu vou correr atrás dela. É uma maneira branda de dizer a respeito da morte. Então, quando eu falo, e Estevão adormeceu, o que aconteceu com Estevão? Ele morreu. Mas, pastor, é uma maneira de dizer sobre a morte, mas não existe nenhum texto. Você que está em casa e nos acompanha, preste muito bem atenção nisso. Quando a pessoa morre, o corpo dela vai para um lugar que ela destinou, cemitério, ou vai ser cremada, seja o que for. Mas a alma está consciente, viva e ativa, não há sono. O próprio Senhor Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele já discutiu esse tema aqui. Ele não disse, hoje mesmo estaremos no dormitório. Seria a coisa mais comum de mencionar, mas ele não fala isso. Eu acho que nós não podemos... Vamos voltar para o... Nós não podemos reduzir a questão assim de forma tão simplista, né? Porque morte é coisa séria, certo? Então, nós estamos falando aqui quando falamos de sono, é de comparação, como Jesus fez. Nosso irmão Lázaro dorme. Eles não entenderam. Não, ele morreu, eu vou lá despertá-lo. Então, a questão do sono aqui é apenas comparativo. Não estou afirmando que ninguém está com travesseiro, lugar nenhum dormindo. Isso não existe de maneira nenhuma. Seja como for, eu, sinceramente, não vejo a menor diferença se o espírito deixa de existir e é recriado ou ressuscitado, ou se ele continua existindo em algum lugar consciente e depois ele recebe um novo corpo na ressurreição, para o tema de hoje. Porque o problema do tema de hoje é depois de tudo isso, é depois do juízo final, onde Sim. todo mundo vai estar ressuscitado. Em relação ao tema de hoje, a Bíblia é clara. O sofrimento é eterno. Tá. Após a morte, o ímpio vai sofrer eternamente. O Zeca foi perguntar para os crentes lá na Conde Sarzedas sobre o tema de hoje. Vamos ver. O senhor acredita no aniquilacionismo? Ou melhor, sabe o que é? Não. Não sei o que é. Como é que é o nome? Aniquilacionismo. Aniquilacionismo. O que vem a ser isso? Olha, essa palavra eu estou vendo ela pela primeira vez. Então, assim, não posso nem te responder que sim, nem que não. Eu não acredito. Eu conheço e não acredito. Por quê? Porque isso não é bíblico. Você não conseguiu ninguém lá, Zeca? Você não tem loja na Conde Sarzedas? Eu acho que não. Que eu me lembre, não. Mas muita adventista frequenta a Conde Sarzedas. Eu sei, por isso que a gente só faz entrevista lá. Lá tem de tudo, né? De bom e de ruim. Né? Então, vamos voltar para o tema lá. A questão é a seguinte. Tem uma pergunta que o senhor não respondeu, um argumento do pastor Vânios que o senhor não respondeu, pastor Marcos. Aliás, foi o primeiro argumento que ele invocou. Por que o aniquilacionismo é importante? Para extinguir o mal. O mal precisa deixar de existir na nova criação. Não é isso, pastor? Perfeito. Então, como é que a gente responde isso? Nós, muitas vezes, gostamos de falar dos atributos de Deus, e Deus tem diversos atributos. Deus é amor, Deus é santo, Deus é misericordioso e assim por diante. Mas Deus também é ira, e Ele quer manifestar a sua ira. E o inferno é o lugar, o lago de fogo é o lugar onde Ele manifestará eternamente a sua ira. O livro de Romanos, capítulo 9, vai deixar muito claro, falando que Deus está suportando os vasos feitos para destruição. Então, o nosso Deus também manifesta a sua ira. E Deus se ira contra o pecado não é momentaneamente, é eternamente. Então, há uma satisfação a ser exigida de quem não tenha a fé em Cristo. Então, se você pecou contra alguém que é eterno, você paga eternamente. É por isso que eu recebo vida eterna. Não é no meu mérito, mas é porque o Salvador concedeu a mim
a vida que ele tinha, que é uma vida eterna. Então, no próprio texto de hoje, nós vemos um contraste. É só voltarmos a alguns versículos, Mateus capítulo 25, no verso 41 em diante, vai falar sobre vida eterna. A mesmíssima palavra que é usada, vida eterna, depois é falado juiz eterno. Eu não posso, de forma alguma, pelas regras de exegese e hermenêutica, num mesmo texto, atribuir essa palavra aqui para os salvos, é vida eterna mesmo, então não tem mais fim. E o juiz eterno? Não. No caso dos ímpios, o juízo é só um tempo e termina. Não há base bíblica para fazermos isso. Pastor Vani? Bom, nós temos, então, que lembrar sempre, isso quando eu dou os cursos bíblicos, quando eu explico para o pessoal sobre esses assuntos, eu explico, nós temos que lembrar, isso tem que ficar claro para nós. A Bíblia não foi escrita em português. Então, quando a gente olha para a Bíblia e vê uma palavra em português ali, a gente tem que investigar para não correr o risco de falar aquilo talvez que o texto não está querendo dizer. A palavra que aparece lá, eterna, e a matéria no começo frisou bem isso aí, que é a palavra aionion, ela não quer dizer que é eterna no sentido de nunca terminar. Ela é eterna e eu poderia citar, estou anotado aqui, uns 5, 6, 7 comentadores que vão dizer que a palavra aionion, inclusive o Lexon de Strong, vai dizer que a palavra aionion, ela tem um período de duração específico, é eterna enquanto durar determinada coisa. E a eternidade, a duração desse aionion sempre estará relacionada com o objeto a qual ele se refere. Sempre estará. Então, eu tenho que analisar se o que está falando ali é realmente algo que tem condição de existir eternamente para poder que de fato seja eterno. Eu olho então para o ser humano pecador, lançado no lago de fogo, não tem como ele ser eterno, não tem como ele sofrer para sempre, porque ele é pecador, ele tem que ser extinto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a própria palavra ali, que é tormento, a palavra que foi traduzida como tormento, ela pode ter a expressão de cortar, punir, destruir, encerrar, e isso as pessoas não sabem. Então, é preciso fazer uma análise da palavra para que a gente possa entender realmente que o texto não vai ter só aquela tradução que está ali. Temos que lembrar outra coisa que talvez o nosso telespectador não sabe. A nossa Bíblia em português, ela é fruto de uma tradução de, vamos dizer assim, de pessoas, vou colocar assim, né, uma mente reformista. Né, que João Ferreira de Almeida começou a vida, ele era católico, depois se converteu, né, ao protestantismo, mas ele bebia no calvinismo, então ele tinha os pressupostos calvinistas quando traduziu a Bíblia. Então, quando ele foi traduzir a Bíblia, viu lá várias opções para poder traduzir a palavra cola-assim, que pode ser tormento, punição, dividir, cortar, tudo isso lá. E ele olhou para isso, ele pensando no que ele cria, qual palavra ele escolheu? Ele escolheu tormento. Como é que a NVI traduz? Não me lembro agora, tem que Então, se olhar. eterno... Você sabe? Não sei não. Alguém pode pesquisar para mim a NVI, Mateus 25, 46, por favor? Então, se eterno se refere, como o pastor está mencionando, a não algo sem fim, mas a um limite de tempo, o que é vida eterna? É uma vida limitada ou uma vida sem fim? Não, nesse caso, então, vamos entender, a vida eterna ela está condicionada a quem? O ser humano é eterno em si? A vida que nós teremos em Cristo após a morte. Estou respondendo. A vida eterna, ela é eterna porque o ser humano é eterno? Não, ela é eterna porque Deus é eterno e Deus comunica a vida eterna a nós. Essa é a questão, certo? Então, o castigo eterno e a vida eterna não pode ser comparado na mesma proporção, não faz sentido nenhum. O pastor não está respondendo a minha pergunta. A minha pergunta é assim, a vida eterna do salvo, é sem fim ou não? É simples assim? Ela é sem fim. Ela é sem fim. Ela é sem então, fim. Aí, nesse sentido, eterno é sem fim. Sim. Mas, no caso do ímpio, é um eterno temporário. Sim. Mas por quê? Não é o mesmo nos dois? É o mesmo. Exatamente. Então veja, exatamente, pastor Heber, é o mesmo aiônio, só que para Cristo e os seus salvos é sem fim. Para os ímpios é momentâneo. Aí, então, por quê? Porque eu quero. Para não dizer que eu estou, talvez, devagando, fazendo devaneios aqui, eu vou ler uma anotação de Vincent no seu Word Study do New Testamento, ok? Estudo de palavras do Novo Testamento, onde diz o seguinte, ó, a duração do aiônio depende estritamente da palavra com a qual está relacionado. Então, a duração do aiônio, isso que está falando é um camarada que estuda o idioma grego, e ele está dizendo, a duração do aiônio depende da palavra com a qual ele está relacionado. Então, uma das palavras é vida eterna, gozo eterno, ok. E a outra é condenação. No mesmo texto, no mesmo versículo. Mas aí a palavra diz destruição, porque a palavra pode ser destruição também. Vamos admitir que a palavra cola assim, que é o termo grego, pode ser destruição. A Bíblia fala de juízo eterno.
Então, quer dizer que o juízo não vai ter fim? Ou será que a consequência do juízo aqui não é que será o juízo eterna? não tem fim. Tanto que o mesmo juízo atribuído a eles, no livro de Apocalipse, fala que é atribuído a Satanás... Mas vai ficar fazendo juízo a vida inteira lá? A vida inteira, exatamente fazendo isso. Juízo? Satanás não vai sofrer eternamente? Fazendo, mas isso é fazer juízo? Não é sinônimo de castigo? Juízo? Juízo é Não é de isso? castigo. Deus derramou o seu juízo no dilúvio, por exemplo. Foi juízo. Não temos como fugir disso. Juízo eu entendo como execução. É uma execução. Só como execução? O castigo, a execução, ela pode ter várias formas de execução. Tá, Juízo é então execução. pegar pessoas. Eu posso castigar o meu filho de várias maneiras. Sim, então, mas nós não castigamos coisa. alguém eternamente, nem temos condição disso. Lógico. O fato é que Deus é eterno. E no mesmo versículo, não existe, é impossível falar que vida eterna para um é perene, juízo eterno para outro é momentâneo. O mesmo juízo, o texto fala, para o fogo eterno, malditos, preparado para o diabo e seus anjos. Logo, eu vou ter que, por inferência lógica, o juízo sobre Satanás e os seus anjos também vai ter que ser momentâneo. Eles vão ser... e aí nós estamos falando, sim, de seres que já têm diferença em relação ao nosso corpo, que não tem matéria nesse sentido, e vamos inferir para eles também que o juízo deles também vai ser momentâneo. É óbvio que não. O fato de ser um juízo eterno, e a Bíblia mostra isso muito claro, é que os seres humanos sem Cristo são lançados no mesmo lugar em que Satanás, o falso profeta e o anticristo foram lançados. Tudo bem. E veja, se é um lugar de tormento que é capaz de infligir tormento para esses seres espirituais por toda a eternidade, por que não poderia se aplicar aos seres humanos? Não nós vamos ser jogados com um corpo físico, com carne e osso. É óbvio que se fosse jogar um corpo lá, ia ser destruído. O próprio Jesus fala assim, olha, ao falar do Geena, que fazia do Guiena, que falava sobre o vale de Inom, Jesus usa o exemplo de Jerusalém, onde tinha um lixo sendo queimado 24 horas. O lixo não era momentâneo, era queimado direto. E Jesus falou, lá o fogo nunca apaga, o verme nunca morre. Então Jesus mentiu, porque morre sim, é temporário. Pastor? Veja bem, pastor. Vou voltar um pouquinho aqui na questão, de novo, da realidade do homem enquanto criado por Deus. O homem criado por Deus, ele não pode, segundo a Bíblia, Gênesis, ele não tem uma unidade imaterial. O homem, ele é uma unidade, ele é corpo, alma e espírito, no sentido de que essas três palavras comunicam expressões diferentes da que nós estamos acostumados aqui em português, no Brasil. E é muito... Eu sou adventista desde criança, mas a minha família é católica, vamos dizer assim, por influência. E eu cresci ouvindo dizer coisas assim, menino, não faz tal coisa porque Deus castiga. Menino, olha, vai puxar o seu pé. Menino. Então, a gente cresce ouvindo essas coisas. Só que quando nós vamos para o texto bíblico, nós temos dificuldade de amparar essas coisas aí. Inclusive, por quê? Porque eu vou olhar agora para o mesmo texto de Apocalipse, que o senhor está citando ali, e lá nós temos também a menção de que desce fogo do céu em Apocalipse 20 e consome todos. Consome Satanás e todos aqueles que estavam com eles tentando invadir a cidade santa. Eles são consumidos ou não são consumidos? Eles são consumidos, mas eles são vivos, carne e osso. Mas qual são o problema? consumidos e vão ficar depois no inferno de novo? Não, fogo? não. Como é que é? O que vem em seguida, isso é simples, pastor. Olha o texto. O texto que o pastor está mencionando é o texto que fala do final do milênio. Então, nós passamos um período de paz, vidas nasceram aqui durante esse período milenar, e no final uma rebelião. Eles estão de carne e osso, vão se rebelar. E Deus derrama juízo do céu, e um instante só, e os queima vivos. Pronto, final, queimou seu corpo. Logo depois é só seguir. Nós estamos no capítulo 19. Avança um pouquinho. Ele vai falar, olha, então ressuscitaram aqueles que criam em Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Bem-aventurados que têm parte nesta primeira. Sobre eles a segunda morte não tem. Avança, o que acontece? O pessoal que foi queimado lá
Vi grandes e pequenos colocados diante Acho que nós de um estamos no trono. mesmo texto. Não estamos falando do mesmo texto, então. Porque o texto que eu estou mencionando é o seguinte. Não é Apocalipse 19? Capítulo 20. Passados os 1000 anos, os restantes não reviveram até que se passaram os 1000 anos. Vamos lá. Então eles revivem e são consumidos no momento que vão invadir Jerusalém, junto com Satanás. Então a pergunta é, como é que eles são consumidos ou não são Apocalipse consumidos? 27 diz assim: marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, cidade querida, desceu o fogo do céu e os consumiu. É esse texto? Mas tem que ler antes quando fala, o restante não ressuscitou até que se completasse os 1000 anos. Isso aí é depois dos 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, Apocalipse 26. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ok. É isso? Exatamente. Então, os que ressuscitaram da primeira ressurreição, os salvos, reinam com Cristo durante 1000 anos. Esses não são consumidos com fogo. Verso 5. Verso 5. O restante dos mortos não reviveu. Continua lendo. Até que se completasse os 1000 anos. Ok? Essa é a primeira ressurreição. Qual é o problema? Não estou entendendo aqui o problema. Não, essa não é a primeira ressurreição. Essa é a segunda ressurreição. Já houve a primeira antes aqui. Não, o final do versículo 5 no meu diz, esta é a primeira ressurreição. Não sei como está na sua versão. Aonde? No final do versículo 5? Esta é a primeira ressurreição. Não O é assim? restante dos mortos não reviveram. Não reviveram. Não reviveram. Continua, termina. Mas escuta, até que se completasse 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Qual? A dos que reviveram. A dos que reviveram. O restante não reviveu, pastor, mas um grupo reviveu. Pastor. Não. Por favor. Por favor. As pessoas vão reviver e reinam com Cristo. A primeira ressurreição implica isso. Salvos, ressuscitam, vivem com Cristo durante 1000 anos. O restante... Não reviveu. Não reviveu. Quem é o restante? Os que foram mortos aqui, ó. Olha o verso 21 do capítulo 19. O restante foi morto por espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Os ímpios, adoradores da besta, não ressuscitam. Por quê? Porque só adentram o milênio os salvos. Eles não ressuscitam. Essa é a segunda ressurreição, então. Não é isso? Eu vou concluir. Vou concluir. Pois é, mas é a segunda ressurreição. Nós estamos apertadíssimos de tempo. Eu vou ter que fazer um debate, então, sobre o que é a primeira e a segunda ressurreição. Vocês podem voltar. Sim, pastor, só concluir só sobre a imagem de Deus antes de terminarmos, que foi importante as pessoas não ficarem confusas em casa. Ele citou que em Gênesis diz que o ser humano é uma unidade só. Isso é verdade. Mas que ele menciona que não tem aspectos imateriais. A imagem de Deus em mim não é física, ela é imaterial. E essa imagem, ela perdura mesmo quando o meu corpo é destruído. Então, nesse sentido, sim, o ser humano ele é composto por duas partes. Uma física, que é destruída, vai para a sepultura, que é usado o termo dorme, é o corpo que dorme. A parte material volta a Deus quem o deu. Mas o argumento da semelhança, nesse caso, ele não pode ser usado, não. Porque é o seguinte, a palavra tselem em grego, em hebraico, que implica semelhança, é inclusive semelhança física. Para piorar a situação. Deus tem física, então. Então, não, veja, para entender a profundidade, nós estamos discutindo aqui. Sim, depois, talvez no outro programa ele pode falar sobre o físico de Deus, se é semelhante ao físico. Deixa eu falar sobre o que eu perguntei lá da NVI. A NVI traduz Mateus 25, 46, dizendo, e estes irão para o castigo eterno, aquela palavra que a gente queria saber como é que a NVI traduziu como castigo. E os justos para a vida eterna. Sim, que é castigo eterno. Bom, se você quiser conversar com os nossos convidados, né, a quem eu agradeço por terem estado aqui, o pastor Marcos Samuel, da Igreja Batista Redenção lá de Bragança Paulista, e também o pastor Vânios Dias, que estreou hoje no programa Vejam Só, ele é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O contato deles está publicado no site vejamsó.com.br, basta que você vá lá na aba Convidados e você terá acesso a eles, tá bom? Vamos ver quem ganhou o livro. Foi o Valdir lá de Bauru. Valeu, Valdir, tem boa grade aí em Bauru, tá? A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.